Bom, inclusive eu quero aproveitar para vocês que estão nos visitando. Nós iniciamos na semana passada uma série chamada, que o tema é influência. Nós estamos falando sobre o propósito de Deus para nós como igreja. E na semana passada nós falamos sobre o sal da terra. E hoje nós vamos falar sobre luz do mundo. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13 em diante. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espere, por favor. Quem está lendo no Data Show, diga estou no Data Show. Beleza, para eu saber, né? Porque tem gente que não já... Às vezes eu fico pensando se a gente faz bem para vocês, irmãos, botar a Bíblia no Data Show. Vocês têm que aprender, né? Folhear a Bíblia, né? Mas vamos lá, é para facilitar, para dinamizar a coisa. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Conduz-nos à tua vontade e ao propósito do Senhor para nós como igreja. Nos faz compreender, discernir e entender, que uma vez que a gente entender a palavra, a gente possa frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 nessa palavra. Nos dá também capacidade, Senhor, de perseverar diante das tribulações que vêm por causa da palavra. O Senhor disse isso na parábola do semeador. Nos ajuda a manter firme, porque o Senhor nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qualquer ação maligna, qualquer resistência maligna, ela tem prazo de validade. Ela não vai permanecer sobre a sua vida por muito tempo, porque o Senhor está agindo, está trabalhando em você. Em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada nós falamos sobre o sal da terra. E quando Jesus ele estava falando, ele compara a vida cristã ao sal. E nós falamos sobre as características e os ensinos possíveis, alguns dos ensinos possíveis a partir dessa analogia. Uma delas é que o sal, ele realça o sabor de outra coisa. Assim como nós cristãos não vivemos para nós, mas o nosso objetivo é realçar o valor das pessoas que estão ao nosso redor. Uma outra coisa que o sal faz é retardar o processo de apodrecimento. Conservar, e a igreja está nesse mundo para evitar o apodrecimento do pecado, das pessoas, das instituições até. Quando a gente é a igreja, a gente cumpre esse papel. E hoje nós vamos falar sobre ser luz. A pergunta é: você ser luz? Nós vamos entender isso. Para a gente poder entender o significado pleno do que é ser luz, a gente precisa ir em outras porções das Escrituras e precisa entender o que é luz nas Escrituras, a partir de outros textos bíblicos. A gente vai entender que, por exemplo, ser luz, de acordo com as Escrituras, é revelar algo. Tem a ver com revelação, tem a ver com entendimento. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 4. Coloca na tela aí, nós vamos ler juntos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 6. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo... Não, volta um pouquinho, filho. Para os que estão perecendo é que está encoberto. Agora sim. O Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5.
Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós temos aqui Jesus como sendo a luz que revela a vontade do Pai. Esse é um dos entendimentos bíblicos a respeito de luz. Luz é aquilo que revela, luz é aquilo que traz conhecimento. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então a oração de Paulo é para que o coração, os olhos do coração dos Efésios, da igreja em Éfeso, fosse iluminado, para que eles recebessem revelação, para que eles recebessem conhecimento. Um outro texto, 1 João capítulo 1, versículo 7. Coloca aí. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos no conhecimento, na revelação de Deus, na luz, assim como Jesus andou nessa luz, nós temos comunhão com os outros. Então, esses textos nos mostram que luz é revelar. Então, Jesus, inclusive, ele referia-se a si mesmo como sendo luz. 1 João capítulo 1, versículo 4, olha o que ele diz. Eu preciso introduzir isso para você entender o conceito. Nele estava a vida e este era a luz dos homens. Essa é a definição de João ao escrever o evangelho dele a respeito de Jesus. Jesus era a luz. Mas o próprio Jesus também se considerou luz. Lá em João capítulo 12, versículo 45 e 46. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Versículo 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus está dizendo, eu sou a luz, eu vou trazer revelação e conhecimento, para que você não permaneça em trevas. Portanto, nós temos o entendimento de que luz é revelação, conhecimento. A partir desse princípio, a gente já tem possibilidade mais densa, com mais propriedade, de começar a entender o que Jesus quis dizer quando disse que a gente é a luz do mundo. A gente também tem um propósito de revelar, e a gente também tem um propósito de levar conhecimento. Esse é o chamado de Deus para nós. Agora, o legal é João capítulo 9, versículo 5. Eu amo esse texto, que ele é fundamental nesse processo de transição. Olha o que ele diz. Jesus foi curar um cego de nascença. E ele disse, olha, enquanto nós vamos fazer a obra enquanto é dia, porque vai vir a noite. Está falando de oportunidade. Quando tem oportunidade, vamos fazer a obra. Ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está no mundo ainda? Neste mundo? Sim ou não? Jesus habita corporalmente, né? Vai ficar mais fácil a pergunta, porque ela pode ser ambígua, né? De repente para você. Porque lógico que a presença dele está em todos os lugares. Jesus corporalmente, ele habita nesse mundo ainda? Não. Então ele delegou isso a alguém. Para quem? Para a gente, para a igreja. É mais ou menos assim. Quando Jesus ele estava aqui, se a cabeça dele pensasse, eu vou curar o aleijado, o que ele fazia? O corpo dele ia lá e curava o aleijado. Então todas as vezes que Deus o direcionava a algo, o próprio Jesus ia lá e fazia, e mostrava isso para os discípulos. Depois de 3 anos fazendo isso, ele preparando os discípulos, ensinando pelo exemplo, ele disse, agora a partir desse momento, eu não vou estar mais aqui, alguém precisa fazer isso por mim. Alguém precisa orar pelos enfermos, alguém precisa pregar as boas novas, alguém precisa testemunhar da glória de Deus. Quem serão essas pessoas? A igreja. Ele diz, enquanto eu estou aqui, a responsabilidade é minha. Mas uma vez que agora estou subindo para o Pai, ele partiu para o céu, foi assunto aos céus, essa responsabilidade ele delegou a nós para sermos luz do mundo. Portanto, hoje nós temos um cabeça que é Cristo, nós somos o seu corpo. Então quando ele pensa
Quem é que tem que executar agora? Somos eu e você. E todos os pensamentos de Deus estão expressos na sua palavra. Ele deseja que a gente se posicione para iluminar. Quando a gente leu o capítulo 5 de Mateus, ficou muito claro o objetivo de a gente ser luz. Para que as pessoas, ao verem as nossas obras, glorifiquem ao Pai. É lógico que nós não vamos só fazer as coisas para mostrar para as pessoas. Não é esse o objetivo. Mas estamos dizendo que quando alguém decide fazer a vontade de Deus, e alguém se posiciona nos ambientes onde chega, automaticamente essa pessoa será vista e o seu comportamento irá glorificar a Deus. Deus delegou isso para a gente. É nossa responsabilidade. Agora, volta para Mateus 5, para a gente ver uma coisa que Jesus disse. Ele disse o seguinte, no versículo, parte B do versículo 14 e no versículo 15. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. A primeira coisa que Jesus, além de delegar para a gente, dizer, querido, eu estou indo. Enquanto eu estava no mundo, eu era a luz do mundo. Agora, vocês têm que ser essa luz. Agora, não dá para acender uma luz e esconder essa luz. Mas sabe o que é o ruim dessa geração? É que os crentes dessa geração, ninguém tem escondido eles. Eles mesmos têm se escondido. Nós vivemos uma geração de crente que não se posiciona na sua fé. E aí, na semana passada, nós falamos sobre omissão. E eu quero aprofundar um pouquinho esse conceito hoje, de omissão. Eu quero mostrar pelo menos um motivo pelo qual a igreja, ela tem se omitido de ser luz, de brilhar, de mostrar, de revelar a glória de Deus, de ser o corpo de Cristo. Aqueles que se posicionam para ir onde o perdido está, onde o enfermo está, e orar e manifestar a sua fé. Eu quero que você apague as luzes, coloca o primeiro vídeo. Você já se calou por ter uma opinião diferente? Não é o seu lugar de fala. Não engravida, não opina. Você não tem que ensinar pra gente. A teoria da espiral do silêncio explica esse fenômeno. Publicada em 1982 pela filósofa alemã Elisabeth Noelle-Neumann, a teoria busca explicar por que boa parte das pessoas não expõe suas opiniões, mesmo quando estão munidas de convicções fortes. Nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis. A tese se resume basicamente em 3 pilares. O primeiro deles é a intuição. As pessoas intuem sobre a tendência da opinião pública, sobre como a maioria pensa, mesmo sem conhecerem as pesquisas de opinião. O segundo pilar relembra que o ser humano, por ser um animal social, sente medo de ficar isolado, por se manifestar de forma diferente dos demais. Já o terceiro pilar diz que o medo de ser diferente o leva a se autocensurar quando imagina fazer parte de um grupo com uma opinião minoritária. Mas como ocorre a implementação desse processo de silenciamento? A resposta passa pela manipulação da opinião pública, através dos grandes veículos de comunicação. Nós, jornalistas profissionais, nós não vamos desistir. Os órgãos É a realidade dos crentes da nossa geração. Eles vivem numa espiral de silêncio pelos mesmos motivos apresentados nesse vídeo. A gente precisa começar a pensar. Primeira coisa, a gente intui. A gente pensa assim, pela intuição coletiva, a gente imagina, bom, se eu falar de Jesus, eu acho que as pessoas não vão gostar. Acho que elas vão me rejeitar. Acho que elas vão me criticar. E aí, ao intuir isso, pela sua intuição, você já se fecha e deixa de ser luz. E deixa de pregar a verdade. É bem verdade que a gente pode ser luz em determinados lugares sem usar palavras. Francisco de Assis que dizia, pregue, quando precisar usar palavras, use. Mas muitos de nós somos tímidos até no comportamento, no posicionar cristão. Porque a nossa intuição nos diz que nós seremos criticados. E aí a gente entra no segundo ponto da espiral de silêncio. A gente tem medo de ficar isolado. A gente tem medo de não seguir a maioria.
A gente quer ser aceito socialmente. Mas Jesus sempre deixou claro, versículos 11 e 12 de Mateus 5, antes de ele dizer, sejam sal da terra, e antes de dizer, sejam luz do mundo, ele disse, vos perseguirão por causa do meu nome, mas alegrem-se por causa disso. Mas não, o que nós queremos ser aceitos socialmente. Nós queremos o aplauso de uma sociedade que matou o nosso Salvador, de um mundo que cuspiu na cara do nosso Senhor, e a gente quer o aplauso desse mundo, a gente quer a aceitação desse mundo, a gente quer ser amigo desse mundo. Você não acha que tem alguma coisa errada com esse pensamento? Você não acha que existe algo errado em pensar assim, em querer ser aceito, em ter medo demais, excessivo da opinião dos outros, a respeito da sua fé, do seu posicionamento cristão, e aí você está na espiral de silêncio, você entra e sai dos ambientes, sem dar uma palavra sequer de Jesus para alguém. Você se relaciona com dezenas, alguns até centenas de pessoas diariamente, sem pregar o Evangelho. Você está influenciando. Você está sendo luz. As pessoas deviam ver o que nós somos, e nós não deveríamos nos envergonhar disso. Isso começa, esse espiral de silêncio, ele vem dessa intuição e desse medo social de isolamento. No mundo tereis aflições. Na verdade, Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o matadouro, para o meio de lobos. Você percebe? Você deveria abraçar essa verdade com toda a convicção do seu coração e dizer, se é para morrer por isso, eu morrerei. Se querem matar minha reputação, que destruam minha reputação, mas eu não negarei minha fé. Mas a gente entra na espiral de silêncio, e a gente está fazendo exatamente aquilo que Jesus disse. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde debaixo de uma vasilha. Agora, presta atenção. Jesus não está dizendo que ninguém faz isso porque não é possível, porque não é lógico. Não faz sentido acender uma candeia e esconder essa candeia depois. Assim como não faz sentido o Espírito Santo, o Senhor nos alcançar, o Espírito Santo nos encher, para a gente ficar só falando em línguas dentro da igreja. Não faz sentido. Escondidos aqui no nosso reduto, com vergonha de nos mostrarmos nas ruas, dizer, somos cristãos e defendemos que o Senhor Jesus, Ele vai ser Senhor da sua vida, como é da minha, e começar a testemunhar ousadamente. Sabe por que fazemos isso? E agora eu quero passar um segundo vídeo. Esse segundo vídeo é um experimento social. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Você percebe quando a moça japonesinha ela foi dar o depoimento dela, ela disse assim, não, eu percebi que eu tinha que fazer igual, senão eu seria excluída. O medo de ser excluído faz com que a gente se conforme com o que está posto. E aí a gente faz o quê? Para e pensa em como isso nos afeta como cristãos. E como o seu medo de ser excluído, hostilizado, taxado de louco, de fanático, faz com que você se cale e viva uma vida como se não fosse um cristão. Vivesse uma vida como se Cristo não existisse, mas na igreja você levanta suas mãos porque é um ambiente socialmente seguro para você. Mas quando é lá fora você não tem essa coragem. Quando em ambientes hostis você simplesmente se amolda. E aí você percebe que no estudo o rapaz, o último lá, o mais forte, ele foi o que mais demorou a ceder. E aí a ideia é de que esse cara é rebelde. É porque a gente tem medo de ser estereotipado, de ser cancelado, criticado. Aí a gente vive uma vida apagada. Como cristãos sem poder, sem influência na sociedade onde vivemos, no meio onde vivemos. Nada muda, você está lá há anos naquele trabalho e nada muda lá. Não tem ninguém sendo transformado por sua causa. Você está há anos lidando com as mesmas pessoas. Você vai lá, você visita as pessoas, você conversa com as pessoas e você nunca conseguiu mudar e influenciar a vida de uma sequer. Eu te pergunto se está certo, irmão. Foi para esse tipo de vida que Deus nos chamou mesmo? Será que a gente não está se conformando socialmente? Presta atenção, o que eu vejo de cristãos se conformando socialmente com discursos sociais? Hoje eu estava até conversando com o Kiko, a Isadora Pompeu botou um vídeo lá. Não, porque a gente tem que se amar, temos que amar mais a nós mesmos, sem qualquer fundamento bíblico. E aí a gente só espera que um famosinho desse dê algum tipo de opinião que seja confortável para a gente seguir, sem ao menos avaliar pelas escrituras. A gente vai colocando frases no nosso status, nas nossas redes sociais, sem ao menos fazer um contraste com a palavra de Deus. E ao falar de contraste, sabe por que isso aqui é um perigo para a gente? Porque ninguém consegue mais discernir quem é crente e quem não é. Ser luz é pelo contraste. Alguém precisa saber que você é diferente. Isso não está errado. A nossa pátria não é deste mundo, meu irmão. A nossa pátria não é deste mundo, minha irmã. Então por que essa necessidade de eu querer ser aceito o tempo todo? Eu não estou dizendo para você sair comprando briga por aí não, tá, querido? Estou falando para você se posicionar quando necessário. Eu ia trazer em vídeo o depoimento de uma jovem da Universidade do Rio de Janeiro, mas não sei se alguém viu no jornal. Uma moça cristã de direita, a gente está falando, eu vou colocar dentro de termos políticos, mas eu não vou entrar nesse assunto. E ela nunca falou sobre nenhum tipo de posicionamento, direita, esquerda, político, nada. Mas, uma vez viram na rede social dela, descobriram que ela era de direita. Começaram a dizer, você não vai se formar, você vai pedir para sair daqui da Unirio. Você vai sair dessa faculdade. Ela cristã,
ela tinha duas opções. Ou ela se conforma socialmente e diz, não, tudo bem, eu vou fazer o que vocês querem, como vocês querem, do jeito que vocês querem. Ou ela se posicionava e dizia, não abro mão dos meus valores, esse é o que eu creio. E foi o que ela fez. Ela se posicionou, denunciou a perseguição que estava sofrendo e começou a dizer, eu vou me formar, porque eu acredito nos valores que eu acredito e ninguém pode me obrigar a pensar diferente. Mas eu pergunto você, querido, quanto medo e quanto você tem do isolamento, e por conta desse medo, o quanto você já se conformou com esse mundo, quando a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. É exatamente esse conformismo que impede você de viver os milagres de Deus. Porque a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, disse o apóstolo. Até quando você vai fingir que não é cristão por aí? Até quando você vai ficar se omitindo? Ah, mas vão me chamar. Deixe que chame, meu irmão. Desde que você faça a coisa da maneira certa, com espírito de amor, de misericórdia, de acordo com a vontade de Deus, sem precisar agredir ninguém, com serenidade, com amor, mas firme na verdade. Deixe que falem. Seja luz. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Os que te criticam hoje serão aqueles que acharão em você o apoio que precisam no momento mais difícil da vida delas. Vão voltar a você e dirão, meu irmão, me perdoa, me ajuda, eu estou passando por um momento difícil. Mas por falta de homens e mulheres que se posicionem nesse nível, as pessoas estão recorrendo ao humanismo, às filosofias, a tudo aquilo que não tem relação com Deus. A macumba, umbanda, quimbanda, todo tipo de ocultismo. Porque uma igreja que se omite, que não é luz, que está escondida, ela perdeu seu poder de influência. Só que ninguém na sociedade vai ficar sem resposta, porque se não acharem resposta aqui na igreja, através da vida de um cristão que conhece a Deus, vão buscar resposta para suas dores em outros lugares, e lá ninguém vai deixar ele sem resposta não. A abortista vai dizer para a menina que quer abortar que não tem problema abortar, porque é só um aglomerado de células. O macumbeiro vai dizer que ele pode ir lá oferecer para Exu o sacrifício dele, que o Deus dele vai fazer alguma coisa pelo casamento, pela saúde dele. Basta comprar os ingredientes certos, pagar o valor correto. Por quê? Porque essa pessoa se encontrou com um cristão que não é luz, que se omite, que tem medo. Esse indivíduo não ficou sem resposta, foi atrás de resposta em outro lugar. Eu ouvi essa analogia, eu quero compartilhar com você sobre aborto. Você já parou para pensar que a nossa omissão, nosso medo, nossa espiral de silêncio, no final das contas a gente vai ter algum nível de responsabilidade com algumas coisas? Vou dar esse exemplo. Uma moça chega com você, uma mulher aqui, ela engravidou, 17 anos, está confusa e está pensando em abortar. Chega com você e você não sabe como orientar essa pessoa, porque você não tem fundamento bíblico e nem conhecimento em nenhuma área, porque você simplesmente achou que isso nunca seria preciso, porque você nunca se preparou para ajudar outros, porque você nunca se preparou para abençoar outras pessoas. Você pensou, desde que você estivesse confortável, está tudo bem, mas agora tem alguém ali precisando da sua palavra, mas você não sabe o que dizer, porque você se negou a vida toda a buscar conhecimento, tanto da palavra quanto da vida secular. Essa pessoa te procura. Aí você não tem uma resposta para dar. Ela está com 3 semanas. Com 3 semanas o coração do feto já se formou. Já bate. 3 semanas. E aí você não sabe dizer. Ela chega com um questionamento, não, porque eu não sei se eu aborto, porque eu não sei se é vida. Ela diz, também não sei, mano, não sei o que, você não sabe o que dizer. Essa pessoa sai da sua presença sem uma resposta. Ela não foi salgada por você, ela não foi influenciada, ela não foi iluminada por você. Aí ela vai atrás de uma outra pessoa. Aí ela encontra no meio do caminho uma feminista endemoniada. E ela diz assim, menina, aborta. Tem problema nenhum, isso é só um aglomerado de célula. Nem gente é ainda.
Aí essa menina dá ouvidos, porque o argumento dela foi muito mais denso, muito mais consistente do que o seu. Aí ela aborta. Você não sentiria que você é um pouquinho responsável por esse aborto, por essa vida que morreu, porque você não tinha uma resposta, porque você não foi capaz de ser luz? Eu sinto, se fosse comigo, porque eu poderia ter mudado a história de alguém, eu poderia ter deixado alguém vir ao mundo, mas pela minha preguiça, negligência, espiral de silêncio, medo de ser cancelado, de ficar o tempo todo naquela então, não vou me meter nessas coisas, não preciso. E aí você perdeu a oportunidade de influenciar alguém, de ser luz, de salvar uma vida. E a Bíblia diz, quando Deus falava com Raquel sobre as crianças que estavam no ventre dela, que dentro dela tinha 2 nações, Isaac e Ismael. De fato, quando uma mulher aborta, ela não aborta uma criança, ela aborta gerações. Se Isaac não nasce, Israel não existia. Se Ismael não nasce, o povo palestino não existia. Porque quando alguém aborta uma nação. Agora, comece a pensar nos desdobramentos da nossa falta de posicionamento como cristão. Para ser luz, se posicionar, ter coragem, sair da espiral de silêncio. Quantos aqui estão na espiral de silêncio? Com medo? Que o Senhor Jesus, Ele fale contigo nessa noite para você sair desse lugar. Você tome coragem para expor a sua fé. Quando isso acontecer, isso vai produzir contraste. Todas as vezes que as pessoas nos acharem estranhos, mas eles saberão ao mesmo tempo aonde existem pessoas que são diferentes. E no dia que todas as suas teses furadas, elas fracassarem e elas vão procurar a igreja, os filhos de Deus, que são luz. É quando você vai receber uma ligação, uma visita, alguém vai bater na sua porta e vai dizer: irmão, me ajuda, eu percebo que você é diferente. Me ajuda, que eu percebo que há algo diferente em você. Você sempre tem uma palavra, você tem uma confiança incrível. Eu quero isso, eu estou num momento difícil, estou em depressão, estou ansioso, estou com problemas. E você vai ser o corpo de Cristo, a luz que Jesus delegou. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora Ele disse: vós sois a luz do mundo. Somos nós. Aleluia. E para concluir, o que eu quero afirmar para você nessa noite? Sabe o que é trevas? Ausência de luz. Não existe uma guerra entre luz e as trevas. Sabia disso? Não existe. Você percebe que há uma certa escuridão aqui? Mas se eu acender essas luzes aqui, imediatamente as trevas vão embora. Porque não existe resistência das trevas quando existe luz. E aí, eu lembro que semana passada eu concluí a mensagem com a frase de Martin Luther King, que dizia: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nesse mesmo sentido, o grande problema não é existir trevas, é não ter luz para dissipar essas trevas. Sendo que a igreja está aqui. Que igreja somos nós? Que não estamos dissipando. Eu não estou dizendo que só nós resolver o problema da humanidade. Mas se nós nos posicionarmos, a cidade de Deus jamais será a mesma. O bairro onde você mora jamais será o mesmo. O seu trabalho jamais será o mesmo. A sua sala de aula será diferente. Eu estou tendo experiências maravilhosas estudando, mas eu vou deixar para contar isso no tempo oportuno. Mas tem sido abençoador estar numa sala de aula e tendo a oportunidade de influenciar o ambiente onde eu estou. Isso é muito bom. É muito bom. Então a pergunta, a gente tem um texto nas Escrituras que o inferno ele só prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A primeira coisa que eu quero fazer a respeito desse texto é talvez
desconstruir o entendimento errado que você tem a respeito dele. Porque muitos cristãos, quando ouviam o seguinte texto: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, as pessoas têm a ideia da igreja resistindo a um ataque do inferno. Só que é o contrário, querido. Porta é instrumento de defesa. Quem está atacando, não entenda esse ataque de uma maneira errada, mas quem está se movendo em direção à porta do inferno é a igreja. E a igreja, então, ela está se posicionando para saquear o inferno. E a Bíblia diz que essas portas não podem resistir à igreja. Significa dizer que treva só impera quando a gente não é luz. Se o lugar onde você está, se na sua casa está imperando trevas, é porque você não tem sido luz. Desculpe lhe dizer isso. Meu irmão, se na sua casa, homem, o que está imperando são as trevas, é uma desordem, é um caos familiar, é porque você não está sendo luz. Porque onde há luz dissipa as trevas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Significa dizer que todas as vezes que a igreja se posicionar, não existe resistência que permaneça. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. O máximo que existe é uma resistência do diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O máximo que existe. Não é que o diabo esteja rivalizando com Deus em poder e tem uma guerra onde o diabo ele tem o mesmo nível de poder de Deus. Essa guerra não existe. Ela não existe. E aonde que Satanás tem vencido então? Se ele não tem o mesmo poder de Deus? Na ausência da igreja. Porque o que assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que assusta não é a densidade das trevas, é a ausência da luz que assusta. É a falta de cristãos cheios do Espírito Santo. É a falta de cristãos que nada temendo nessa vida se posicionam para pregar o Evangelho, que nada amando, não tendo nada por precioso nessa vida, decidem-se a viver a missão de Deus. Coloca Atos 20, 24 na tela aí, por favor. Que não vivem para si mesmos, mas já entregaram tudo sem medo e sem reserva ao Espírito Santo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ser luz é dar testemunho. E aí o final disso é que Jesus disse, versículo 16 de Mateus capítulo 5. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Se você sair dessa noite com o entendimento de que onde as trevas estão prevalecendo somente e tão somente porque falta luz. E você sair daqui disposto, assim, eu vou ser luz, porque aonde eu estiver, as trevas não vão mais prevalecer. Não vão mais prevalecer. E o seu poder de influência aumentar sobre os lugares, os ambientes. Uma vez, eu fui convidado, queria pedir para o grupo de louvor subir aqui. Uma vez eu fui convidado para um aniversário ímpio, né? Eu vou fazer duas analogias, dois exemplos muito comuns. Primeiro eu vou voltar, vou deixar esse testemunho inicial para a segunda parte. O quanto de cristãos que quando fazem aniversário, eles compram cerveja para a parte da família que bebe. Não, querido, não. Eles deveriam saber, eles deveriam ter consciência, estou indo para o lugar onde é luz. As minhas trevas ficam, eu não vou levar minhas trevas comigo lá não. E aí eu vou falar de um testemunho que aconteceu comigo, agora sim. Eu fui convidado certa vez para um aniversário ímpio.
E eu pensei comigo, se eu não for, vai ser deselegante, vão dizer que o pastor isso, o pastor aquilo. Se eu for, ambiente hostil, eu disse, Senhor, vai fazer alguma coisa. Beleza, estou indo para o aniversário. Eu e a pastora, quando a gente vai chegando que o pessoal nos avista, a gente vê o pessoal dizendo assim, lá vem o pastor, tira a música, estava tocando um forrozão. Tira a música. Todo mundo guarda a cerveja, ninguém bebe, só volta a bagaceira depois que o pastor sair. Eu acredito que as pessoas elas deveriam olhar para a gente dessa forma. Não só para o pastor. Não só para o pastor. Não só para a pastora. Oi. Lá vem a luz. Vamos deixar toda a treva embora daqui, porque onde a luz chega, as trevas não podem prevalecer. Quando eu falo de trevas, não entenda, vai melhorando a equalização. Quando eu falo de trevas, não entenda que eu estou me referindo às pessoas que elas são trevas. Não estou dizendo isso, estou falando do sistema que opera e que governa aquele ambiente. E embora as pessoas estejam debaixo da influência e do governo desse sistema, nós precisamos mudar ambientes. E esse é o desafio para você. Ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Pare de se esconder. Saia do espiral de silêncio. O Senhor, Ele te incendiou. Gente, o que eu vejo de cristãos que na igreja são como tochas. Que na igreja são como tochas, mas fora delas são extremamente tímidos, apagados. Não, meu irmão. Mantenha a intensidade ao sair desse lugar, mantenha a adoração, não tenha vergonha, não tenha medo. Eu estou hoje numa sala de aula, eu vou só contar esse tema, eu não tenho um mínimo de vergonha da minha fé. Na verdade, cada oportunidade que eu tenho de deixar clara a minha fé, eu deixo. Principalmente para os meus professores, todos de esquerda. Todos com princípios e valores completamente opostos aos meus. E ensinando isso dentro de sala de aula. Eu não entro em guerra, eu não brigo, mas eu deixo claro. Deixo claro, eu não creio nisso, eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele, ele é a palavra absoluta, ele é o meu rei. Inclusive num dos meus trabalhos de escola, a professora pediu para eu citar um trabalho de uma matéria chamada fenomenologia, que estuda os fenômenos, as coisas que acontecem na nossa vida. Ela pediu para eu citar o momento marcante da minha vida, e eu fui contar o testemunho da minha conversão, do dia que Jesus me alcançou, e quão maravilhoso aquilo foi. Porque, como Jesus disse em João capítulo 9, versículo 5, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Um versículo antes ele disse, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Ele está falando de oportunidade. Faça a vontade de Deus a cada oportunidade que Ele te der para você fazer. Fique de pé em nome de Jesus.